Prezados colegas, vamos à segunda parte relativa à necrópsia dos equídeos vitimados por morro. Eu vou tirar essa palavra assim, de vitimados por morro, mas vou tratar do modo geral das práticas relativas à necrópsia de um equino. Eu tenho certeza que os colegas conhecem bem a técnica de necrópsia dos equinos. Alguns, cada um vai seguir a sua escola de origem, né, usando uma estratégia de abertura do cadáver, mas o que interessa para todos nós é que utilizemos de uma estratégia que possibilite o exame do cadáver e a tentativa de encontrar lesões macroscópicas e que, por outro lado, ou alternativamente, ela possibilite relativa segurança aos envolvidos diretamente na necrópsia, né? Não podemos correr um risco de uma contaminação muito alta. Então, no slides, eu sempre digo que há uma necessidade de preocupar quanto a qual a finalidade da necrópsia em relação à morno. Vejam, eu não vou, por meio da necrópsia, dar diagnóstico de morno. A necrópsia é só um instrumento pelo qual eu vou evidenciar lesões e que possibilite a colheita de material pertinente para um exame complementar, né, laboratorial, microbiológico, PCR, qual seja, e que a partir daí, que aí sim eu tenha condições de confirmar o diagnóstico pela demonstração do agente. Então, eu não vou fazer necrópsia de animais com morro com o propósito de estar dando o diagnóstico de causa-morte. Vejam, parece que isso é um assunto batido. Nesse slide seguinte, nós temos uma colheita de uma lesão externa. Então, vejam o que significa a prática habitual e o desleixo, a falta de cuidado. Na foto à direita, nós temos um colega funcionando um abscesso de um animal com morro e sem uvas. Ora, ainda que eu não possa atribuir categoricamente que uma lesão fechada dessa seja uma lesão relacionada à Burkholderia mali, mas o potencial de risco que envolva eu ter que lidar com a Burkholderia, esse é um procedimento de risco. Mas eu não tenho lesão aparente. Quem me garante? Quem me garante que não tem pequenos cortes, pequenas fissuras e essas soluções de continuidade possam ser exatamente a porta de entrada pela Burkholderia mali? Então, para começar, eu digo sempre, utilizem dos EPIs. Utilizem de todas as medidas necessárias para que lhe proporcione segurança a você e aqueles que estejam lhe ajudando. E não se esqueçam que vão ter que se desfazer do cadáver, dar o destino correto, que seria por incineração, mas na impossibilidade de fazer em cova profunda, recoberto o cadáver por cal, para impedir que animais escavem e descubram o cadáver. Então, nós vamos trabalhar com o cavalo no slide seguinte. Vamos ver exatamente o animal em decúbito lateral direito. Então, nós temos aí um equino em decúbito lateral direito e o corte, seguindo semelhantemente ao que está na imagem à esquerda, inferior à esquerda, nós temos um corte da região mentoniana à sínfise isquiática, circundando o pênis ou a glândula mamária. Rebate-se a pele e desarticula-se os membros anteriores e posteriores. É o que nós vemos no slide seguinte. Então, rebatida a pele e a desarticulação, não podemos esquecer de examinar minuciosamente o cadáver. A necrópsia é o exame do cadáver. E o exame do cadáver não é por eleição. A doença respiratória, vou ver o trato respiratório. O cadáver deve ser examinado em toda a plenitude. Afinal de contas, eu não tenho a menor noção onde podem estar estabelecidas as lesões. Então, o que nós vemos nessa foto colorida é mais ou menos aquilo que está na imagem do desenho no canto superior direito. Então, rebatida a pele, o exame dos linfonodos regionais, seja da cabeça e pescoço, seja de pré-escapular, inguinais, poplitos, todos vão ser examinados
exatamente nesse começo. Nada pode ser subestimado, não ser palpável, não ser evidente, nada, mas não posso prescindir do exame. Por isso eu vou utilizar sempre de uma técnica que possibilite essa visualização. No slide seguinte, nós temos a abertura da cavidade torácica. Posso utilizar de um artifício, utilizar um costótomo. E aí eu vou tirar o arco costal completo para fazer exatamente uma visão panorâmica da cavidade torácica. Ou posso fazer o artifício de utilizar uma faca e desarticular costela a costela. Alguns podem discutir se começam pela cavidade torácica ou pela cavidade abdominal. Irrelevante. Tanto faz. Agora, do ponto de vista prático, eu diria, comece pela cavidade abdominal, porque você vai tirar a pressão do trato gastrointestinal e quando você tirar o arco costal, o diafragma não vai suportar a pressão do trato intestinal e vai impulsionar tudo em direção à cavidade torácica. Então, é melhor esvaziar a cavidade abdominal e depois vai para a cavidade torácica. É o que a gente vai ver no slide seguinte. Então, na hora que eu abro a cavidade abdominal, eu vou deslocar seco e colo, diminuo a pressão, posso fazer uma ligadura na altura da válvula iliocecocólica e outra ligadura na altura do piloro. E nesse momento eu posso remover todo o trato do intestino delgado. E aí vai diminuindo a pressão e o peso. Depois eu puxo seco e colo. Ora, o fato de fazer essas estratégias, de utilizar dessa estratégia, não me faz subestimar o exame dos linfonodos mesentéricos. Então, nessa remoção do trato intestinal, eu vou tentar preservar o mesentério no cadáver, de sorte que eu possa examinar os linfonodos com facilidade, esses linfonodos mesentéricos. Afinal de contas, vou considerar que a principal via de contaminação vai ser a do trato da orofaringe e do trato intestinal. Então, é possível que encontre linfonodos abscedados. Porque se eu não encontrar lesão ou outras que me chamem a atenção do trato respiratório, fígado, baço, o que seja, alguém vai dizer sempre, não tinha lesão. A pergunta é, examinou os linfonodos mesentéricos? Não, então não pode dizer que não encontrou. Você não encontrou onde procurou, mas não daquilo que você subestimou. Então, essa é uma forma de garantirmos a observação. No próximo slide, nós temos o desenho. Então, esse deslocamento do trato intestinal tira o peso sobre o trato respiratório, particularmente do trato na porção inferior, e nós temos a possibilidade de visualização da superfície do pulmão. Então, vimos o baço na abertura do cadáver, vimos o trato respiratório e temos uma visão panorâmica. Trabalharemos com segurança. Ora, eu preciso lembrar que essa era uma possibilidade, esse era o momento de fazer uma colheita de material. Seja para microbiológico, seja para uma prova molecular, eu preciso ter um material de qualidade para o laboratório, que chegue de qualidade, com qualidade do laboratório. O que significa isso? Bem preservado, para que não esteja autorizado, nem tenha sofrido contaminação. Então, eu vou, à medida que eu tenho a possibilidade da visão panorâmica das cavidades, eu posso já fazendo as colheitas imediatamente de uma lesão que esteja aparente. Então, eu vou lá, pego um instrumento limpo, estéril, e faço a colheita para microbiológico, coloco num recipiente apropriado, seja com meio de cultura ou não, mas que seja limpo, estéril e que não tenha possibilidade de contaminantes. Ou mesmo fazer para a prova de molecular. Então, vou tirar material para PCR, eu vou ter que ter um material estéril, porque sem contaminantes, sem lá resíduos de outros agentes. Então, quando eu utilizo de uma técnica que me possibilita visualizar tudo, realmente eu tenho uma condição de fazer uma colheita de material adequada. No próximo slide, nós temos a remoção exatamente do intestino, conforme eu disse. Então, tem a ligadura da válvula iliocecocólica e temos aí o necropsiador utilizando uma faca para cortar exatamente o mesentério rente
ao intestino, a serose intestinal. Então, daí, quando ele retira o intestino, ele tem o mesentério, né? Toda aquela malha exatamente garantida dentro do cadáver. E ele pode abri-la examinando os linfonodos e fazendo a colheita de material, se julgar pertinente. No próximo slide, nós temos um exame do fígado. E aqui vai valer para todos os órgãos. Porque sempre me perguntam, quantos cortes eu dou? Tantos quantos possíveis. Porque, afinal de contas, o que não estiver na superfície, o que eu não vejo na superfície, não significa que não tenha nada dentro do parênquima. Então, eu vou fazer tantos cortes quanto sejam possíveis e tão fino quanto possível. Então, ele é tanto quanto possível e quanto fino quanto possível. Então, está lá os cortes seriados para que eu encontre, porque eu não vou partir do princípio que os abscessos são do tamanho de um ovo de galinha ou maior. Podem ser pequenos e podem ser tão importantes porque resolvam uma dúvida lá na possibilidade de uma demonstração pelas provas complementares. Se eu colher material para exame histopatológico, e é isso que eu vejo no próximo slide, eu tenho que garantir que o material chegue adequadamente ao laboratório. Agora, eu tinha os conservantes garantindo a viabilidade da execução subsequente. Agora, eu preciso que o material chegue de um modo íntegro, porque, afinal de contas, na microscopia, eu vou ver a integridade das estruturas teciduais e celulares e a forma. Então, se chega um material autorizado, muitas vezes são pequenos borrões acidofílicos, né? Nada me ajuda para definir nada. Então, eu preciso que o material chegue pertinente. Material que vai para a histopatologia não deve ser fixado ou conservado em baixa temperatura, ou seja, nem que sem congelação. O que vai para a histopatologia, ele deve ser imerso numa substância fixadora. E o que é mais fácil, o fixador universal, é uma solução de formol a 10%. Eu chamo a atenção que se comprar numa farmácia, está lá, solução de formol a 10%, ela já está pronta. Se não te for, vai comprar um formol comercial, ele estará numa solução, não é pura, mas é 37%, que você vai diluir a 10%, ou seja, 9 partes de água, 10 desse formol. E vai colocar cloreto de sódio, 8,5 gramas, para neutralizar a acidez um pouco e permitir, não a neutralizar a acidez, senão seria um tamponado. Mas você vai tornar mais fácil a penetração da solução no tecido. Essa solução fixadora, ela deve compreender 90% em relação ao tecido que você vai colocar. Ou seja, o volume da solução fixadora deve ser de, no mínimo, 9 a 10 vezes maior do que o tecido a ser fixado. Então, a foto da esquerda, nós temos um fragmento de pulmão, que, por natureza, ele deve boiar, né, tendo ar, e para que isso não aconteça, um chumaço de algodão, e ele vai ficar imerso na água. Caso seja um tecido sólido, você teria que colocar um chumaço de algodão primeiro, de modo que esse tecido não cole no fundo do frasco e faça uma área de dificuldade para a penetração da solução fixadora. Então, um órgão sólido, um chumaço de algodão, coloca ele e depois um outro chumaço de algodão, recobrindo, e a solução fixadora. Jamais isso que está à direita. Então, um frasco pequeno e vários pedaços, né, de tecidos, fazendo com que essa relação solução fixadora seja pequena, e se não fosse isso por si só um problema, nós temos os tecidos sólidos em contato com o fundo do frasco, o que faz com que essa seja uma área que possivelmente não tenha uma boa fixação. E aí está se perdendo tempo e dinheiro. Alguém haverá de pensar, isso não acontece. Acontece. Não tem 4 ou 5 meses que eu recebi um material e que era exatamente assim. Eu tenho cá minhas dúvidas se o pedaço do órgão não era maior do que o recipiente. Se teve uma solução fixadora, na hora que eles empurraram o fragmento do tecido dentro, o pedaço, ali não era mais fragmento, era um pedaço,
a solução tem que ter escorrido todinho, porque não cabia tudo. Então, me perdoem, os colegas precisam ter cuidado e atenção, porque afinal de contas envolve toda umas centenas de milhares de preocupações. Há desperdício econômico, porque você estará atrasando o diagnóstico, desperdício de tempo, porque afinal de contas, no laboratório, alguém vai aguardar esse resultado, o laboratório vai desperdiçar dinheiro, então é preciso que nós tenhamos os cuidados devidos para enviar esse material ao laboratório. No slide seguinte, eu sempre faço os destaques. Fragmentos de órgãos e tecidos que têm uma normalidade fechada, lesões fechadas, elas se prestam muito bem para exame microbiológico. Os linfonodos mesentéricos, faríngeos, mediastínicos, todos são importantes. Como fazer o acondicionamento? De modo individual. Veja, aquilo que vai para a histopatologia, ela pode ser juntado num único recipiente. Fígado continuará sendo fígado, baço continuará sendo baço e assim sucessivamente. Agora, quando vai para um microbiológico ou para uma prova molecular, eu encaminho separados. Por quê? Porque aquilo que eu isolei do baço, eu isolei do baço, aquilo que eu não isolei do linfonodo, não isolei do linfonodo. Então, esse acondicionamento individual, ele é importantíssimo. E, como regra geral, colocar em refrigeração para ser enviado ao laboratório, né? Mantendo a temperatura de 4 a 8 graus ou congelado se for para PCR. No próximo slide, agora nós vamos fazer, só complementando as informações, acondicionamento desse material em frascos estéreis, sacos novos, né? De sorte que esse recipiente esteja devidamente fechado para que não sofra contaminação e prejudique a prova que vai ser realizada. Então, esses recipientes devem ser conservados dentro de caixas isotérmicas, né, com gelo, que garanta aquela faixa de temperatura. Né? Aí eu vejo o colega, não, bota uma pedrinha de gelo. Não, pedrinha de gelo não, meu amigo. Você tem que ter um termômetro para garantir que aquela temperatura de 4 a 8 graus seja cumprida. Porque se você não for, o tecido sofre degradação e as consequências muitas vezes significam um prejuízo na prova laboratorial. Colhi bem, acondiciona bem, então eu tenho que mandar uma ficha epidemiológica com o endereço do solicitante. Então, o laboratorista não tem bola de cristal, não joga baralho, tarô, dominó, nada. Ele trabalha com o que recebe. Então, é preciso que chegue para ele tudo corretamente. Então, tem que chegar uma ficha para que ele saiba o que que você viu e que você não viu e o que você está pretendendo com aquilo. Então, ele não vai à cega, ele vai trabalhar em função do que você mandou e tem informação. Por isso, é fundamental que você também encaminhe uma ficha epidemiológica, inclusive se identificando com as informações necessárias. Próximo slide, por favor. Vamos ver. O que tem nessa ficha? Eu preciso ter a identificação do proprietário, o georreferenciamento, a identificação da propriedade, se for o caso, município, unidade da federação, o número da amostra, tudo que identifique o material e o que foi colhido, e quem colheu, onde colheu. Então, não pode chegar material ao laboratório sem informação ou com informações incompletas, porque não há como resolver isso. Então, fica cheio de informações falsas e tem consequências práticas. Se for medida de ação, que necessita ação sanitária, administrativo-sanitária, não vai ser possível se a informação for incompleta. Então, eu acho que dentro do laboratório, se não chega informação completa, se não chega nada direito, não tem por que estar se gastando tempo e dinheiro para aquilo que a gente não tem, cujo resultado será duvidoso as consequências. Bom, colegas, vejam, de modo muito prático e objetivo, era isso que eu tinha a apresentar. E agradeço mais uma vez ao Ministério da Agricultura pelo convite e pela atenção de vocês. Muito obrigado.